Igreja de Cristo Jesus, amados pastores, pregadores de outros lugares, de outras ações, pastor Uriel, com muita satisfação que retornamos aqui ao Congresso de Gideões esse ano. Ano passado nós caímos de paraquedas aqui, e ainda bem que o paraquedas não fechou, abriu, Deus foi bom. E esse ano nós estamos voltando aqui para dizer que Deus é Deus. Quando eu abro a minha Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e no verso 1, eu encontro aqui o nosso grande missionário Paulo, homem de Deus, homem experiente, homem que mesmo não fazendo parte dos primeiros 12, se tornou um dos maiores missionários e apóstolos de Cristo Jesus. Eu encontro Paulo deixando as cidades baixas e subindo agora a outros lugares. Paulo estava vindo de uma viagem pela Grécia, e agora Paulo resolve ir às cidades altas. E quando Paulo passa pelas cidades altas, ele vai até a Ásia Menor e chega à cidade de Éfeso. Éfeso nesta noite será o nosso campo de batalha, e no nome de Cristo eu quero pregar sobre este tema: batalha missionária. Amém, povo do Senhor? Santos de Deus, para que haja batalha, e principalmente uma batalha missionária, é necessário que haja pelo menos 4 alicerces para esta batalha ser realizada. O primeiro alicerce: para que haja uma batalha, é necessário que haja um motivo, uma razão para que esta batalha aconteça. Segundo, depois de termos uma razão, depois de termos um motivo, é necessário que hajam soldados habilitados para ministrarem e lutarem nesta batalha. Terceiro, é necessário que estes soldados estejam munidos com uma munição poderosa. E quarto, é necessário que estes soldados que têm um motivo e que têm munição nas mãos, saibam quem é o seu inimigo, e depois disso lutar e que vençam melhor. E o que eu mais gosto de dizer, e o que vou dizer aqui nesta noite é essa: que todos nós estamos em uma batalha e já sabemos quem serão os vencedores. Já sabemos quem serão os vencedores. Seremos nós, no nome de Cristo Jesus. Mas ouçam-me, os soldados, para falar antes dos soldados, eu quero falar sobre o motivo. Qual é o motivo? Qual é a razão que nos impele a fazer a obra missionária? Qual é a razão que nos dá aqui condições de declararmos que estamos aqui em batalha espiritual? Amados, a maior de todas as razões são as almas que estão perdidas por todos os continentes da terra, por todos os lugares onde há alguém que respira, ali uma alma perdida que necessita ouvir a voz de Cristo. O nosso planeta Terra, hoje chamado por alguns de planeta Água, comporta pelo menos quase 7 bilhões de habitantes. Estes 7 bilhões de habitantes estão esparramados nos 5 continentes da Terra, e existem alguns lugares tão pequenininhos como a ilha de Nauru no Pacífico, com apenas 8 mil habitantes. Porém existem lugares com uma superpopulação como é a China, com quase 1,5 bilhão de habitantes. Nos 4 lugares, nos 4 quadrantes da terra, existem almas preciosas que são a maior de todas as razões para estarmos aqui reunidos. Eu quero crer que você não veio aqui fazer turismo. Eu quero crer que você não veio aqui para conhecer as praias de Balneário de Camboriú, e nem veio aqui para ver esse pregador capenga e mancando a perna. Tu veio aqui porque aqui existe um alimento para alicerçar tua alma e para lhe dar graça para ires aos campos missionários. Eu quero que você olhe para o seu irmão agora, levante o seu dedo indicador, dedo de profeta, levante ele agora, bem alto, bem alto, bem alto, chacoalha assim comigo, pega esse dedo aí, dá no nariz de quem está do seu lado, aponte assim, bem, isso, olhe para ele aí, os pastores podem fazer isso também, se não for pedir muito. Olhe para o seu irmão, diga para ele: nós estamos em batalha, estamos em batalha, e se tu és um soldado, se prepare, porque o inimigo vem aí. Solta fogo nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Tó, Satanás, isso é só para começar. Isso é pelo dente que eu perdi aqui atrás. Vai para os quintos dos infernos, cão. Amados em Cristo Jesus,
Já que temos uma razão, e a nossa razão principal é a alma, vamos agora falar sobre o segundo alicerce para quem está nesta batalha. Para que haja esta batalha é necessário que hajam soldados. E o Senhor nesta tarde me deu aqui 2 tipos de soldados que estão nesta batalha. Primeiro, são soldados que estão na batalha apenas porque o regime militar o convocou, apenas porque o sistema religioso o convocou para estar nesta batalha. Este soldado, ele daqui a pouco vai ouvir umas coisas que talvez eu gostaria de ouvir. Mas nós temos também o segundo tipo de soldado. A segunda categoria são aqueles que estão na batalha porque são guerreiros e têm sangue patriótico do céu. Estes aí daqui a pouco vão saltar e brilhar aqui neste lugar, porque Deus é Deus. Agora me ouçam, qual é o soldado, pregador? E por que é que os soldados vêm para a batalha apenas pelo sistema? Eu quero compartilhar convosco, parafraseando tudo isso. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, do verso 12 em diante. Ouça o que está escrito aqui neste texto de revelação de Deus. Eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ali estava a Silo. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Nós temos aqui, na vida dos filhos do sacerdote Eli, a verdadeira geração de soldados que estão na batalha apenas porque o regime militar os alistou. Não tem vocação divina, não tem esperança de glória, apenas estão por 3 motivos. Primeiro, pela idade. O que é isso, pregador? Olhe, aqui no nosso país, quando um jovem adolescente atinge a maturidade de 18 anos, ele já é convocado pelo regime militar a se alistar. Assim também era naquela época, quando os filhos do sacerdote atingiam já uma faixa etária bem abençoada. O que é que eles faziam? Eles estavam agora ministrando diante do Senhor, só que eles não tinham vocação como tinha o pai, mas apenas porque tinham ali a sua idade, tinham materidade, tinham tempo de casa, haviam terminado a escola dos profetas. Eles estavam na batalha, mas tinham medo de toda a artilharia do inimigo. Eu abro aqui um parênteses para dizer a você que soldado batalhador, soldado que vem para a batalha missionária, ele não pode vir apenas porque tem tantos anos de casa. Deus não levanta alguém porque tem 30 anos de fé, ou porque tem uma carteirinha muito grande. Não, Deus levanta alguém apenas quando é especialista para ver a obra do Senhor ser concluída, e apenas para entrar na batalha, custe o que custar. Não é por idade, não é apenas por maturidade, não é apenas por tempo de casa. Hoje eu posso dizer, porque Deus já me deu vitória nisso. Hoje eu tenho 27 anos de idade, mas quando eu comecei a pregar 4, 5 anos atrás, ninguém me dava oportunidade quando sabia da minha idade, porque achavam que eu era um menino, e todo mundo tem medo de menino fazer besteira. Agora eu quero lhe dizer uma coisa: quando o sacerdote ali perde a visão, Deus vai lá e chama o Samuel pelo nome, e usa o Samuel onde ele não vai. É o que Deus fará nesses dias finais. O Senhor vai levantar uma nova geração de missionários e pregadores. Louvado seja Deus! Mas não era apenas isto, amados. Havia a segunda coisa que leva uma pessoa dessa a se alistar na batalha, apenas pelo sistema. Era a herança militar familiar. Eu estive pregando aqui no Paraná um dia desses, e encontrei um irmão do alto escalão do exército, e ele me dizia assim: pastor Álvaro, olha, o meu filho está aí, e ele já está encaminhado na geração que está indo para o exército. E depois o filho dele me levou lá para jantar, e ele estava dizendo para mim: Marcos, sinceramente eu odeio o exército.
exército. Eu não gosto de exército de jeito nenhum. Eu não gosto daquelas fardas. Eu falei, tu é militar por quê? Porque o meu pai obrigou. Eu falei, como é que tu faz se estourar uma guerra? Não, como eu sou filho do papai, o papai já me arrumou um jeitinho de eu ficar lá dentro da área burocrática. E quando ele me disse isso, o Senhor me disse sobre essa segunda geração de obreiros que estão na batalha. São obreiros que só estão aqui e estão a colar porque o seu pai tem poder, porque o seu sogro tem poder, mas não tem poder nenhum em si, ficam apenas na área burocrática. E é por isso que a nossa igreja a nível nacional e internacional está padecendo. Mas Deus, nesta hora final, há de tapar a boca desses homens e levantar uma nova geração de graça, de glória, de unção e de poder. Aleluia. Vou repetir o que eu disse ano passado. Tu não precisa ter costa quente, tem apenas o Espírito Santo bem quente dentro de ti. Ele se encarregará. O Espírito do Senhor não precisa de passaporte. O Espírito do Senhor não precisa que tu fale muitos idiomas. Ele precisa que o teu coração esteja queimado e tu estejas na batalha, não por nome, mas por espiritualidade divina. Outros, estes mesmos aí que são soldados, que estão na batalha apenas por causa do sistema, só estão no sistema para cumprir um dever como cidadão. Muitas pessoas se alistam apenas para cumprir um dever como cidadão. Tem alguns que até se alistam, até usam seus ternos e suas gravatas, até dizem que tem chamada para aqui ou para acolá. Um dia desse eu conversei com um amigo meu e ele disse para mim, Marco, eu tenho chamada missionária. Eu disse, e aí, para onde é? Ele disse, é para o centro de Nova York com 3.000 membros, uma igreja bem possante. Eu olhei para ele e dei risada. Eu falei, isso não é chamada missionária. Chamada missionária é muito mais do que números, é muito mais do que riqueza. Chamada missionária fala na batida do coração de Deus, fala na batida do coração do eterno Pai. Oh, Deus não quer que você seja apenas alguém que se alistou por causa da multidão. Você não pode estar aqui para querer ser mais um. Nunca, irmão, nunca em toda a sua vida se compra dentro do seu coração o desejo de ser mais um na casa do Senhor. Não seja mais um, seja diferente, seja diferente, seja diferente. Não se inclua no sistema. O sistema mata, a letra mata, mas o Espírito do Senhor vivifica. Vá pelo Espírito. Aleluia, aleluia. O que acontece quando esses que vão para a batalha missionária, quando eles vão apenas por causa do sistema? 3 coisas acontecem com eles. Primeiro, quando chegam na hora da batalha, no campo ou mesmo lá no quartel, eles começam a entrar em confusão com a disciplina do quartel. Não aceitam a disciplina do quartel. A disciplina é muito pesada, é muito forte. Agora, soldado para ir para a batalha tem que suportar mesmo. Eram os filhos de Ofni, eram os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles não queriam se adequar ao militarismo sagrado de Deus, estando na casa do Senhor. Chegaram diante deles e disseram, olha, você tem que comer aqui a comida quando for as pessoas ofertarem. Disseram aos dois, olha, quando as pessoas trouxerem um pedaço de carne e for lançado dentro do caldeirão, vocês vão pegar o garfo de 3 pontas, vão enfiar lá dentro o que vier de vocês, a carne cozida que vier de vocês, mesmo que ela venha crua, que ela venha sem sal, é a parte de vocês, é Deus que mandou. Mas eles não aceitavam a disciplina, não aceitavam os padrões e os princípios cristãos. Eu não estou falando de uso de doutrinas aqui e uso de costumes, eu estou falando de, parafraseando aqui, a situação do caráter cristão. Eu estou falando aqui de santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade nos lábios, santidade no corpo, sim, santidade nos pés e nas mãos, santidade para chegar aqui. Olha só o tamanho da Valquíria cantando, vem aqui, canta um hino e de repente o ginásio todo explode. Oi, glória a Jesus, ela é vacinada. Sabe o que é isso? É a unção de Deus que faz a diferença. Não é o vaso, é a presença do Senhor, é a porção que vem do céu. É isso que Deus quer fazer aqui contigo nessa noite, filho de Deus. Não seja mais um. Não aceita a disciplina. Pode me chamar de quadrado, eu sou lá do interior mesmo. Eu fui pregar esses dias numa igreja, numa grande catedral lá no centro-oeste do nosso país. E quando eu cheguei para pregar, eu dei uma olhadinha assim no fundo da igreja. Tinha uma quadra de futebol muito grande.
E lá no outro fundo tinha um buraco. O que é aquilo lá, pastor? Estamos construindo aqui um clube para os nossos jovens. Falei, pastor, para quê? Estamos perdendo jovens. Estamos mandando missionário para lá e perdendo os nossos filhos. Então nós temos que nos adequar ao sistema. E eu falei, o que o senhor fez? Já fiz uma quadrinha de futebol. Já temos aqui os pentecostais contra os batistas. Vai ir lá no fundo, lá vai ter a piscina. Eu falei, pastor, mas não precisa disso não. Mas fui pregar, cheguei na igreja e falei, bom, liberou as coisas. Bom, pelo menos o povo está firme e alegre, né, Abílio? Quando eu cheguei lá, pastor Abílio, comecei a pregar. Sabe o que é tu pregar para um povo morto? Não era assembleiano, era cemiteriano. Estou pregando e aquele povo com aquele olho de coruja, olho seco assim, olhando para mim, babando de sono. Eu gritava, o meu pulmãozinho quase se arrebentava. Aí eu não aguentei, irmão. Pregador do interior, quando começa a pregar e ninguém dá glória a Deus, ele se perde todinho, irmão. Ele começa a falar até o que não deve. Eu disse, pastor, em vez de o senhor construir a quadra, devia ter construído logo a piscina de uma vez, e enchido a piscina de poder do céu, e mandar os crentes entrar tudo dentro dela, e receber a graça do céu. Estamos em batalha, isso aqui não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Hoje em dia ninguém mais respeita um pregador de terno e gravata pregando. Isso não é brincadeira não. Estamos em batalha. Estamos em batalha. Satanás está tentando ludibriar, está tentando cegar, mas hoje ele vai sair daqui com o olho furado e vazado pela presença do Espírito do Senhor. Aguenta mais um pouquinho aí. Eu não sei se o pastor Cizino vai deixar eu pregar mais, mas vai lá. A segunda coisa que esse soldado maluco não aguenta na batalha: primeiro é a disciplina. Depois ele não aguenta a comida do quartel. Não aguenta a comida não, pastor Abílio. Ele enfia o garfo quando vem aquele tutano levantado assim, aquele trem gosmento pingando. Não quero isso não, pastor Isaías. Sabe o que o Fini e Finés fizeram? Eles pegavam os meninos que cozinhavam lá e olhavam para eles: eu quero que vocês peguem a nossa carne e põem para assar. Eles queriam uma picanha no ponto, queriam comer ali um pernilzinho assado, um bode assado, né, lá da Bahia. Ele queria isso. Eles queriam a gordurinha bem fritinha e colesterol, pregador, sai daqui 300 anos. Queria só do bom e do melhor. E os meninos disseram: mas isso é contra as leis de Deus. Eles disseram: quem vai comer? Deus ou é nós? Mas e aí? E aí, pode fazer, e se não fizer? Nós vamos bater nos 6, os dois pregadores. Vamos pegar os 6 de pau. Olha aqui para mim. Você que está aí pelo telão, está aí. Você que está aqui atrás de mim, torcendo o nariz aí, com vontade de ir embora, deixa eu te falar uma coisa. O problema não é que a comida é ruim. O problema é que você não tem mais paladar de ovelha. Perdeu o paladar de ovelha, tá com um bucho bem grande, bem um bucho de girafa. Girafa para comer, como diz pastor Gilmar Santos, vai ter que se inclinar em terra, meu Deus. Vai ter que inclinar e comer capim com a gente aqui hoje, senão a comida vai ser ruim. E hoje não tem carne para tu não, amado. Não tem carne não, hoje é mocotó divino aqui. Testa! O céu caindo aí. Olha a comida do soldado na batalha caindo aí. Soldado que está na batalha, abre a boca e come. Come, come, come.
você pular agora, só pula quando tu canta. Quero ver tu pular agora, tem que comer tutano. Comer tutano. Aleluia. Estes soldados, quando vão para a guerra, não suportam o regime da disciplina, não gostam de comer a comida da batalha. E terceiro, como não come a comida que é ruim, mas sustenta, adoece fácil. Fica aí esse crente capenga, crente 6 horas. O que é isso, pregador? 6 horas por mim, irmão. Fica aí, com a vida toda atrapalhada. Satanás faz de ti um capacho. É por isso, não consegue comer o alimento, fica fraquinho. Agora escute aqui a estratégia do inimigo. Alexandre o Grande, quando resolveu sair para a batalha a primeira vez, ele pegou os melhores soldados e colocou na linha de frente, pastor Eliel. E os soldados saíam, pastor Ivaldo. E quando os soldados saíam, eles iam e a ordem era matar. Mate. E eles saíam e começavam a matar. Só que tinha um negócio diferente. Quando eles matavam o exército que estava na frente, os amigos dos mortos ficavam 2 vezes mais fortes de ira e raiva. Ganhavam a batalha, mas era mais difícil. Aí sabe o que foi que Napoleão, por que ele se tornou um grande estrategista? Por causa disso. Na sua segunda batalha, ele chamou os seus melhores arqueiros e disse a eles: vocês vão ficar em ponto estratégico, e quando o exército inimigo vier, vocês não vão matar. Atira para alejar, atira no olho, atira no braço, na perna, da cintura para baixo até cair para o chão. E alguém disse: mas e daí? Fica tranquilo, mata não, machuca. Aí começou, o exército inimigo veio, começaram a cair tudo no chão, tudo machucado. Resultado, os soldados, em vez de ir para frente e viu o amigo caído aqui, guardava a arma, pegava 4 soldados da batalha, catava ele e corria para trás. Por acaso não é isso que está acontecendo conosco? Percebeu que ninguém mais desvia da igreja agora? Camarada está desviado aqui mesmo. Aí, aqui. Está ferido, pastor Luiz Antônio. Ferido. Como ele está ferido? Precisa de 4 companheiros bons para tirar ele da frente de batalha. O inimigo está destruindo a igreja. Eu acho bonito fazer e ouvir tudo que ouvimos aqui, fazer todas essas coisas, mas eu gostaria que vocês andassem por aí. Perguntaram: Marco, mas você ficou amargo de 1 ano para cá? Fiquei, depois que eu vim da África, fiquei mesmo. Fiquei. Porque tu chega num lugar onde eles não têm pregador. Como o pastor Luiz Antônio contou que ontem eu tive essa experiência de irmã, viajar 22 quilômetros com 3 criancinhas no braço, sem ter o que comer, para ouvir o pregador pregar. E quando o pregador não precisa falar muito não, estava lendo a genealogia, a irmãzinha já estava debaixo da graça, falando em línguas. Aí tu chega na nossa nação. Pregador, para ser bom, primeiro tem que ter porte de pregador, tem que ter voz de pregador, tem que ter jeito de pregador. Eu não sei como é que eu vim parar aqui, não tem nada disso. Estamos machucados. Estamos machucados. 1 Samuel 11 diz isso. Israel rejeitou o profeta Samuel, rejeitou a Deus e queria um homem para reinar sobre eles. E Deus mandou Saul, rejeitaram Saul também. E estavam os homens lá em Jabes de Gileade, sem Deus, sem profeta e sem rei, do jeito que o povo queria. Aí vem Naás, o amonita. A palavra Naás no hebraico é serpente. Lá vem ele e sitia Jabes de Gileade. E quando ele vai destruir, alguém levanta: ei, não destrua não. Por que não? Porque nós não nos importamos em te servir. Somos israelitas, mas pode mandar na gente. Manda. Mas e não, nós vamos dar toda a honra, toda a glória e tudo para ti.
Mas não era bobo nem nada disso. Tudo bem, eu aceito com uma condição: amanhã por estas horas, todos os guerreiros deverão estar aqui, porque eu vou vazar o olho direito de todo mundo amanhã. Vou arrancar o olho direito de todo mundo. A princípio teve até gente aqui que tem, eu tenho dois, fico com um só, tá bom? Crente covarde, filho do cão capombagira. Pode vazar. Mas os velhinhos que conheciam a Deus, os sacerdotes de Deus, não haviam se curvado ainda, começaram a prantear e a chorar, e pediram: dá-nos aqui alguns dias para orarmos a Deus, para ver se há alguém que nos livre. Sabe por que queriam o olho direito deles? O olho direito é o olho da mira. Tu já jogou pedra em manga? Quem já jogou pedra numa árvore para derrubar? Quem já foi menino aqui? Tu. Olhe para mim agora. Imagine que eu seja aqui um belo pé de abacate, preto, mas tudo bem. Pega uma pedra na tua mão direita aí. Pega aí, pega aí. Pegue vocês aqui também. Aproveita, quero me apedrejar, já aproveita agora. Pega aí. Vocês vão me acertar, eu estou aqui, ó. Tenta atirar em mim, ó, o que tu tem que fazer, ó. Tem que mirar. Que olho que tu vai usar para mirar? O olho direito. Olho da mira. Se te arrancar o olho direito, tu não consegue me acertar, bobão. Estamos aí mornos, destruídos, esfacelados, com a batalha perdida. Estamos perdendo para tudo e para todos. Só fazemos barulho dentro dos nossos templos, dentro dos nossos congressos, mas nada.
Quando fala em missão, o coração de alguns treme, o dos outros sorriem, dão risada. Acho que não é necessário. Amados, estamos com o olho direito vazado, mas o oftalmologista divino se chama Jesus de Nazaré. Ele vai curar os olhos direitos. A igreja do Senhor vai se levantar nessa virada de milênio agora. Deus vai fazer uma limpeza de norte a sul do país, de leste a oeste do mundo. Se prepare para uma nova geração que vem aí. Se prepare aí. Se prepare aí. Se prepare aí para ver Jesus começar a levantar paralítico de novo, curar cego, curar aleijado. Se prepare aí, se prepare aí, se prepare aí. Adoecem, ficam fácil. Este tipo de soldado só atrapalha, só faz volume. Quer ver tristeza? Quando eles vêm para um congresso igual esse aqui. Era melhor ficar lá em Balneário, na praia, no hotel confortável. Porque vem aqui, chega aqui e arruma logo a revista, se transforma num repórter do inferno. E só consegue ver as coisas ruins. Sai daqui fazendo piadinha dos crentes que pulam, dos crentes que andam com pessoa. Eu quero te dizer, volta para casa. Volta embora. Não é teu lugar aqui não. Não é a comida que não presta para você, a disciplina não presta para você, tu está fraquinho demais. Aqui é lugar só para quem quer receber graça, glória, poder, virtude divina, unção de Deus. Mas, graças a Deus, tudo tem o mais. Existem os soldados que estão na batalha e são guerreiros de verdade. Não tem medo. Não tem medo. Arranquem a cabeça dele de manhã, coloquem numa bandeja de prata para o rei, e de noite ele está tomando café lá com o Senhor da glória no céu. Ainda tem soldado que não se curva. Tem soldado que vem para a batalha por paixão. Ele é o que é porque ele ama. Não teme a morte. E outra, a morte tem medo dele. Tu duvida disso? Olhe para esse homem aqui, pastor Cizinho, dê uma olhadinha para ele. Pastor Cizinho, chegue mais perto aqui. Levanta os braços assim, pastor. Dá um sorriso para o povo, pastor. Viram aqui? Lembra dele ano passado? Onde era para estar? Enfermo. A morte ciscou e não levou. Soldado está na batalha, a morte não pode tocar. Há 2 meses atrás eu estava num avião desses capenga aí. Tô lá dentro do avião lendo um livro, e a turbina do lado direito, do meu lado ainda, deu aquela rodovia. O avião estava assim, o meu estômago veio aqui na goela. Eu olhei para a comissária de bordo. A comissária, ela é o termômetro da viagem. Se ela estiver sorrindo, durma tranquilo. Se ela fechar a cara, ore. Se ela sentar, reza. O trem ficou feio. E eu olhei para a mulher se puxou o cinto aqui, ela tirou 1/3 do bolso e começou 1/3 para fazer. Falei, ih. Eu lembrei na hora dos testemunhos dos grandes pregadores. O avião estava caindo e de repente eu me levantei, fui no meio do avião e levantei as mãos e disse: avião, volte a funcionar. Só lembrei. A perna não obedecia, ué. Pastor Alvo, chorei igual um menino desmamado. Estava num canto sozinho, eu coloquei minha cabeça aqui, lembrei da minha filha, da minha esposa, essa moça bonita que está aqui. Lembrei dela, sonhei, fiquei com saudade do beijo dela.
Falei: Jesus, e agora? A hora da prova dos 9. Contei todos os pecados. Falei: Senhor, se agora é a hora do exame final, me perdoa. E abaixei minha cabeça, e todo mundo uma gritaria dentro do avião. O piloto dizendo: tenham paciência, tenham paciência. Não é porque tenham paciência. Chorando. Eu pus minha cabeça no meio da pé e falei: Jesus, é agora. Tchau, mundo. Adeus. Recebi a presença do Espírito Santo. A princípio sentou do meu lado, senti aquele calor. Não tinha coragem de olhar, achando que era o anjo da morte para me levar. De repente eu senti aquela paz no coração. E ele disse assim: por que tu está chorando? Eu disse: porque eu vou morrer. Ele disse: tu não vai morrer. E eu falei: por que não vou morrer? E ele me deu uma frase memorial: porque todo crente é imortal, até que se cumpra nele a vontade de Deus e as promessas do Deus vivo. E eu falei: e agora? O Senhor falou: clama pelas promessas que eu te fiz. Na hora eu falei: Jesus, ainda falta aquela cruzada no Japão que o Senhor prometeu. A turbina do avião fez. Aí eu animei: falta a cruzada na Europa. Falta a cruzada nos Estados Unidos. Toque. Falta o meu livro ser lançado pela CPAD. Toque, 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 toque. O avião levantou, eu falei língua. A morte não pode te tocar, Luiz. A morte não pode te tocar, Elias. Porque você está na batalha. Está na batalha com a couraça da justiça, o capacete da salvação e a unção do Espírito dentro de ti. Dê glória. Tu pode dar glória a Deus agora? Sai pra lá, urubu. Sai pra lá, morte. Sai pra lá, crente frio morto. Sai pra lá, língua de aço, boca de ferro. Aqui é só lugar para quem conhece o Deus da batalha. Adore a Deus, adore. Está com vontade de fazer aquele aviãozinho que lá não deixa? Faz. Deixa Deus te usar. Desfrute do Pentecoste, da alegria de ser um batalhador. Desfrute agora. Não importa quem está do seu lado esquerdo, nem do seu lado direito. Tu és soldado patenteado pelo guerreiro dos guerreiros, pelo príncipe dos exércitos do Senhor. Adore. Perna sarou. Adore ao Senhor. Xaracalamandarala xanai. Ituribicala basuribicome narashiribiai. Ituribicala narashida kiomahaiti. Aripai koe patsidarai toemai. Imaxudiribio vashiamawai. Ipaturicanda shonda karai tiamai. Ipatsuribio menarala shepa karalaba. Qual é a munição desses soldados, Marco? Oração, jejum, Bíblia, contribuição, fé, amor, desejo missionário. Isso é munição de soldado. Quem são os inimigos, Marco? Este aqui é o maior de todos os inimigos. Lendo esse texto, Deus me deu uma revelação ao coração. E essa revelação é muito séria.
Satanás é o pior de todos os demônios. Abaixo dele existe um poste ídolo. Abaixo de Satanás existe uma potestade maligna que comanda desde o mundo antigo. Aqui em Éfeso ela se chamava Diana, ou no grego Artemis, a deusa da fertilidade. Se tu abrires a tua Bíblia lá nos começos do livro de Juízes, por exemplo, tu vai encontrar esse mesmo ídolo com outro nome, Astarote ou Astarte. Ela era também a rainha da fertilidade dos cananeus. Se tu pegares um livro de história e tentares descobrir algo sobre Ur dos caldeus, a terra de Abraão, tu vai ver que lá em Ur dos caldeus havia uma deusa, esposa de Marduque, o deus que lá tinha, e ela se chamava deusa Sim. Se tu pegares a deusa Sim, a deusa Astarote e a deusa Diana, tu vai encontrar algo semelhante à Aparecida do Brasil. Tu vai encontrar ela lá em Portugal com o nome de Fátima, na França com o nome de Edviges, na macumbaria com o nome de, como é que é aquela mulher, peixe, a Bíblia lá da tua terra, Iemanjá, capeta lá. É um demônio que manda e comanda e arma laços de morte para destruir igrejas por completo. Ela foi entronizada pelos Efésios aqui como sendo a rainha dos céus. Lembra o episódio da Universal, quando o cidadão lá ameaçou chutar a imagem? Lembra o que virou a nossa nação? Sabe por quê? Porque mexeu nela. Eu sei que muita gente está dizendo, calma aí pregador, não vai tocar nela não. Eu tenho direito de tocar, se ninguém tem, eu tenho. Escute, eu nasci no dia dela. No dia 12 de outubro de 72 eu nasci, fui consagrado a ela. Se Jesus não tivesse tido misericórdia de mim, eu estava lá na outra igreja pegando cinza e passando na testa das pessoas e dizendo assim, olha, depois do carnaval, quarta-feira de cinza, vai, não peques mais, porque esta cinza te purifica do seu pecado. Mas graças a Deus eu estou daqui, eu digo que a única coisa que purifica pecado é o sangue. Precisamos estar munidos de autoridade divina para entronizarmos Jesus Cristo nos quatro cantos da terra, na tua casa, na tua rua, aqui hoje e em qualquer lugar que tu fores. Aparecida não é a rainha do Brasil, Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora eu fiz todo esse rodeio para falar o que aconteceu em Éfeso, pastor Abílio. Lá vem Paulo sai de Corinto na Grécia e vem para Éfeso. Quando Paulo chega, ele dá uma olhadinha na cidade e diz, agora vamos ver onde é que eu vou colocar o meu quartel-general aqui. Paulo passa no centro de Éfeso e vê o templo da deusa Diana. O templo dela no mundo antigo foi tido como uma das 7 maravilhas do mundo. Quando Paulo passa lá, do lado daquele templo havia um grande areópago, onde os mágicos, os feiticeiros faziam seus trabalhos de macumba ao ar livre para todo mundo ver. Paulo vê tudo aquilo e Paulo diz, não, Éfeso precisa ser do Senhor Jesus. E Paulo começa agora a andar pelas ruas, crente pentecostal, orando em línguas, escolhendo um lugar estratégico. De repente Paulo passa na rua, olha lá de longe, quem que ele vê? Vê 12 homens diferentes. Ninguém falou para ele que eles eram crentes. Paulo deu uma olhadinha assim, o espírito que estava neles se comunicou com o espírito deles, não é assim, pastor Bíblia? E o espírito disse, aqueles lá são meus. Paulo vai correndo, só que Paulo era pentecostal, né? Paulo chega neles e diz, a paz do Senhor. Igual muito crente antes de se enferrujar. Depois que se enferruja, nhô. Paz do Senhor. Os homens olham um para o outro para você está com um peixinho na mão, você fez o sinal da cruz aí, porque o homem descobriu que nós é crente. Paulo chegou perto dele, paz do Senhor. E eles, paz do Senhor. Paulo olhou para eles, vocês não é assembleiano não, né? Quê? Vocês não é pentecostal não, né? Hã? Paulo eu já sei, vocês são batista tradicional.
Como é que tu sabe? Conhece o Espírito Santo? Nunca ouvimos falar dele. Batista tradicional. Ah, é? Nós nunca ouvimos falar nele. Quer receber ele? Que jeito? Dobra o joelho aqui. Dobra todo mundo o joelho. E depois, o que vai acontecer? Como é que a gente vai saber que é batizado? Quando eu colocar a mão sobre vocês, vocês vão começar a metralhar o inferno. Diana com língua estranha. Uma língua que ninguém conhece na terra, mas Deus conhece lá. Na batalha, Éfeso já tinha crente, Marcos, mas a cidade não saía do lugar. Era tudo crente frio, jururu. Igual esse irmão do teu lado aí que está até frio ficar perto dele. Pega o teu cotovelo, esquenta ele e fala para ele: abre a boca e dá glória. Paulo olha para eles: vamos fazer obra missionária em Éfeso? Quê? Vamos lá no centro. Não, Paulo, vamos fazer missão aqui do lado. Não, vamos lá onde tem o templo da Diana. Estavam batizados com o Espírito Santo, foram tudo atrás de Paulo. A história diz, Elias, que quando eles chegaram lá naquele lugar, tinha um mago fazendo as suas feitiçarias lá. E a multidão, todo mundo assistindo o Dia Nacional da Feitiçaria em Éfeso. E a multidão estava todo mundo lá tomando sorvete, chupando picolé daqui bom, olhando o mágico tirar coelho da cartolinha, vendo o mágico tirar, fazendo lenço virar flor, saindo pombinha voando. E Paulo: cheguei aqui que nós vamos instalar o nosso quartel-general. E o que é que tu vai fazer, Paulo? Vocês ficam em volta de mim falando em língua estranha, dando glória a Deus que eu vou pregar. Paulo, não dá para ficar quieto não. Obra missionária é feita com barulho pentecostal de fogo. Fogo. E Paulo começa a pregar. Paulo vai pregando, os crentes vai ficando cheios do Espírito Santo, começa a falar em língua estranha. A multidão está tudo olhando para cá. De repente, o barulho, os que estavam aqui atrás: não, eu preciso de alguém aqui. Elias, vem cá, tu vai pagar todos os pecados hoje, vem cá. Fica aqui atrás de mim pulando. Pula ali, pula ali, pula. Você pula quando canta. Paulo pregando e os crentes pulando, e todo mundo olhando o mágico aqui. Olha ali, todo mundo que estava olhando para lá começaram a virar para cá. Esse trem é bom. De repente a multidão, que o mágico estava sozinho. E agora eu vou fazer o meu sapato aparecer dentro da meia. E ele olha, não tem mais ninguém olhando para ele, está todo mundo olhando para Paulo. E Paulo já estava com a mão estendida e o povo falando em línguas estranhas. O mágico olha assim, olha de lá, pega os apetrechos dele, deixa para lá e sai no meio da multidão. Chega bem perto de Paulo assim, Luiz Antônio. Dá uma olhadinha. Esse negócio é bom. Só Paulo tem jeito de aceitar esse negócio aí? Tem. O que eu faço? Dobro o joelho. Ele dobrou, Paulo orou, Jesus batizou ele com o Espírito Santo também. O mágico grita: atenção todos os meus feiticeiros, meus alunos, peguem os livros de feitiçaria. Já sei, vamos botar Paulo para correr. Não, vamos queimar os livros tudo, porque o capeta não vale nada. Dê glória a Deus. Em 3 meses Paulo deixou Éfeso de cabeça para baixo. Em 3 meses Satanás foi expulso daquele lugar. Em 3 meses a grande cidade de Éfeso conheceu o poder miraculoso de Cristo. Sabe por quê? Porque os soldados estavam equipados para a batalha missionária. Olha aqui, Satanás mandava em Éfeso. Satanás mandava em Éfeso. Satanás saiu de dia. Deixa eu ver como está o meu império em Éfeso. E ele passa pela rua, está passando quem? O João Capenga, o mais cachaceiro de todos, pastor Ian. Satanás olha para ele e fala: João Capenga, vai encher a cara de cachaça. E antigamente o João só discutava, já ia para o alambique beber.
Satanás passava perto da Maria Madalena, lá de Éfeso, e antigamente dizia: vai tu se prostituir. Ela ia se prostituía. Satanás olhava para o Joaquim e dizia: bem, tu é pai de santo, recebe um guia meu. E ele recebia. Nesse dia não. Satanás entra em Éfeso. João Capenga, liga: vai beber cachaça? Por que? Agora eu não me embriago mais de cachaça.